Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. Com o volume 29 da Light Novel de ReZero, o primeiro volume do Arco 9 saindo, a gente teve uma nova side story sendo lançada. E essa side story é simplesmente maluquice. Ela conta uma história que não tem como não pensar que foi há 400 anos atrás. E é isso que vocês estão pensando, uma side story sobre a Echidna e o Aldebaran. Ela vai nos dar vários detalhes sobre a relação desses dois personagens, que são o núcleo principal de vários mistérios sem solução que existem na obra. É a segunda vez que a gente vê uma interação entre a Bruxa da Ganância e a Estrela Seguidora, e obviamente isso vai nos dar bastante informações. É uma side story mais calminha, só são eles dois conversando. Apesar de esses dois serem os protagonistas dela, no caso, os únicos que aparecem, nós vamos acompanhar o POV do Aldebaran em umas conversas com a Echidna, e esses diálogos podem nos dar pistas para talvez solucionar alguns mistérios, como por exemplo, o que é o Aldebaran? Será um clone? Será um experimento que visava copiar o Flugel? Eu vou fazer uma review sobre essa side story e no final eu vou dar uma leve teorizada sobre o que pode ter acontecido. Mas antes disso, não esquece de deixar o teu like aí no vídeo, de se inscrever no canal. Quem quiser me ajudar financeiramente, o link do LivePix vai estar aí na descrição. E também não esquece de conferir o link para a Amazon que está aí na descrição. Lá tu vai poder comprar os volumes oficiais da Light Novel. A side story começa com alguém chamando o nome do Aldebaran. Ele tinha escutado ela chamar, mas esse nome era um problema. O Aldebaran odeia esse nome com todas as forças. E além disso, ele também odeia a mulher que o chamou assim, porque além de outras coisas, foi ela quem deu esse nome. O Aldebaran olha para aquela mulher que na sua visão estava de cabeça para baixo, mas na verdade, era ele quem estava olhando errado. Ele estava deitado no chão, mas não por estar descansando, mas porque eles estavam treinando. A bruxa continuava a falar e o Aldebaran continuava a se irritar e ficar cada vez mais puto, até que a bruxa voltou a chamar ele pelo nome. O Aldebaran tentava ignorar ela, mas essas tentativas eram em vão, já que ela começou a repetir o nome dele diversas vezes. O Aldebaran manda ela calar a boca e volta a fingir demência, a ignorar a bruxa que poderia acabar com ele em segundos. Mas ela começa a encarar ele e o Aldebaran se vê obrigado a responder ao chamado dela. Ele pergunta se é sobre magia que ela quer falar, e a Echidna faz uma reclamação. Ela pergunta o porquê do Aldebaran sempre interromper o fluxo da conversa. Ela diz que acha difícil de entender esse lado dele, já que mesmo que ele faça isso, ela não vai parar de tentar uma conversa. O Aldebaran responde que se ela não gosta disso, é só parar. A Echidna fica confusa com essa questão de gostar. Ela diz que nunca nem pensou nessa situação, de não gostar de algo, e ela nem sequer rejeita esse lado dele. Como ela é uma pessoa extremamente curiosa, ela na real tá tentando entender, de verdade, o Aldebaran e esse comportamento dele. E aí, meu camarada, aqui a parada começa a ficar estranha. A fala dela é simplesmente absurda. Apesar de serem da mesma origem, eu estou seriamente preocupada com o porquê de tal diferença nos resultados ter sido produzida. Um nascimento mais cedo ou mais tarde, diferença nos ambientes, o escopo de um senso de propósito. Fatores tão diversos são concebíveis, mas não parece prático reduzi-los a um fator específico. Cara, porra, irmão, eu vou elaborar sobre essa fala mais pro final do vídeo. A bruxa começou a pensar nisso, e o Aldebaran percebeu que essa pensada ia durar pra caralho. Então ele começou a olhar pro céu. O cenário onde ele tava era esquisito. Tudo que ele via acima da própria cabeça era o céu, obviamente. Mas o chão era uma grande extensão de grama que seguia até o horizonte. E, na real, se alguém decidisse caminhar por ali, sem rumo algum, uma hora a pessoa iria se perder e morrer. Esse espaço era tipo um sonho, criado por uma única bruxa que, apesar de ser capaz de criar esse mundo inteiro, ainda ansiava por um objetivo maior, que ela foi incapaz de concretizar. E por causa dessa circunstância que ela estava, o Aldebaran não conseguia pensar que aquela mulher era Sam. A bruxa disse, adivinhando os pensamentos dele, que essa visão que ele tinha dela era bem superficial. O Aldebaran diz que ela voltou do mundo dela mais rápido do que ele esperava. Pelo jeito que ele falou, era muito comum para a bruxa se perder nos próprios pensamentos. A bruxa gostou do jeito que o Aldebaran se referiu ao fato de ela se perder em pensamentos, e disse que isso era bem interessante. Meu próprio mundo. Esse era o tipo de ideia que ela não teria normalmente. Era o tipo de ideia que ele teria, e por isso ela gostou tanto. E mesmo que ela olhasse para ele, o Aldebaran sabia que aquele elogio não foi para ele. Foi para essa pessoa que estava nos pensamentos dela. Foi para esse outro cara. O Aldebaran fica irritado com isso. A bruxa percebe essa inquietação nas emoções do Aldebaran, mas sem saber o que era essa inquietação, ela esclarece algumas coisas. Ela ignorava essas alterações do humor do Aldebaran, porque eles não tinham tempo a perder com isso. Mas diz que o Aldebaran entendeu algo de um jeito errado. Ela diz que lógica e emoção não podem se misturar, e fala para ele se lembrar do que foi confiado a ele, a mesma coisa que não pôde ser confiado a ela. Ela diz que se algo que foi confiado não precisa de poder ou das habilidades de alguém, mas sim de uma qualificação. Para estar qualificado a estar diante dela, isso é necessário. E é por isso que a bruxa fala com Aldebaran sobre várias coisas. As emoções que ela demonstrava, os gestos, as falas, tudo isso que ela fazia era fruto de imitação. Ela simplesmente observou as pessoas que ela conheceu e tentava imitar.
Ela observava as pessoas e era até mesmo capaz de pensar no padrão de raciocínio que os outros usavam. Mas mesmo que ela juntasse tanta informação, a ponto de ser capaz de imitar os trejeitos dos outros e até mesmo fazer um gesto parecer genuíno, ela não achava que era boa nisso. E até pensava que, de certa maneira, qualquer um poderia tentar e conseguir. O Aldebaran começou a pensar que, se tudo isso fosse algo que pudesse ser computado, talvez não exista liberdade para ninguém. A bruxa de novo adivinhou os pensamentos do Aldebaran e pediu desculpas por ter ferido os sentimentos dele, mas ela diz que não é esse tipo de existência, uma existência maior, capaz de negar a liberdade de outro alguém, mas ela corta o papo. Ela diz que mesmo com o tempo passando mais devagar naquela dimensão, o tempo não é infinito, mesmo com o Aldebaran usando a autoridade dele. O Aldebaran não reclamou dela mudando de assunto do nada, afinal, existia uma razão para ele estar ali. Mesmo ele tendo um nome odioso, mesmo ele sendo treinado por alguém que ele odeia, havia uma razão para ele e a bruxa estarem ali. Depois disso, a bruxa dá continuidade ao treinamento. Ela diz que o Aldebaran está no chão porque ele acabou de testemunhar o funcionamento dos 4 atributos mágicos básicos. Ela diz que existem os atributos de luz e escuridão, mas ela decide que ele não deve aprender sobre eles. O Aldebaran pergunta o porquê disso, e a bruxa responde dizendo que é melhor que eles se foquem nos 4 atributos. Isso porque luz e escuridão são atributos conflitantes. Se você aprende um, o seu processo de aprendizagem do outro acaba se deteriorando. E ela complementa dizendo que o talento que o Aldebaran tem para magia de escuridão vai ser totalmente usado para aprendizagem e execução da magia proibida que ela vai ensinar, o Al-Shamak. O Aldebaran faz uma reclamação sobre ela planejar a vida de outra pessoa por ela mesma, e a bruxa diz que não tem o que fazer sobre isso. Afinal, esse trabalho foi confiado a ela por aqueles caras e os amigos dela. O papo chegou nesse ponto porque o Aldebaran tinha que escolher um dos elementos básicos, água, fogo, terra e vento, para que a bruxa o ensinasse. O Aldebaran tá no chão no começo da side story porque a bruxa tinha mostrado para ele as magias mais absurdas que ela tinha, para que ele escolhesse entre elas qual ele iria querer. O Aldebaran escolhe o atributo terra. A bruxa pergunta o porquê disso, e o Aldebaran faz uma análise mais técnica do porquê. O Aldebaran diz que ser capaz de controlar terra, pedra e outras coisas que tenham relação com esse elemento era uma opção mais versátil. Fogo e vento seriam muito restritivos, água não era ruim, mas o Aldebaran não conseguia se imaginar masterizando esse elemento. Magia de terra é simples, mas engenhosa ao mesmo tempo. Então seria a escolha perfeita. A bruxa ficou surpresa com essa resposta. O Aldebaran perguntou o motivo da surpresa e a bruxa respondeu o seguinte: eu estava apenas admirando como sua seleção e razão são realmente muito parecidas com ele. Quer você goste ou não, você herdou a semelhança sistematizada dele. O Aldebaran ficou super puto com o que ela disse. Ele estava real considerando tentar alguma coisa contra ela, mesmo sabendo que iria perder. Mas é aí que ele pensa no melhor jeito de atingir ela. É uma honra, Sensei. Essa frase foi ultra efetiva. A bruxa fechou a cara na hora. Ela avisa o Aldebaran que essa palavra, Sensei, faz ela se lembrar de memórias ruins. O Aldebaran repete essa palavra mais 2 vezes, e isso deixa a bruxa com a maior cara de cu possível. Ele até pensou em repetir essa palavra mais vezes, mas na hora, ele viu o rosto da bruxa mostrar um desconforto absurdo. Aquela expressão causou angústia no Aldebaran. Ele se sentiu muito mal por ter causado aquilo nela, mas logo depois, a bruxa revela que estava só atuando, o que deixou o Aldebaran mais puto ainda. A bruxa diz que se ele vai causar isso nela, ele deve primeiro ter a determinação de levar isso pra frente, e acrescenta que eles deviam fazer concessões, porque se ele vai causar desconforto nela, então ela também está disposta a causar desconforto nele como resposta. O Aldebaran se irrita com a situação. Desde o nascimento, antes de formar esse tipo de relacionamento com ela, ele nunca foi capaz de vencer ela no argumento. A bruxa dá continuidade ao treinamento. Eles estão no mundo espiritual, com corpos espirituais. Ela diz que a partir de agora, o Aldebaran vai morrer bastante, então ele deve se preparar para todo tipo de morte, e por isso, ela vai matar ele de todo jeito que ela puder pensar. O Aldebaran pergunta meio eufórico se isso não é só uma desculpa para ela matar ele por ele ter irritado ela. A bruxa responde que isso não é possível, porque ela não consegue sentir emoções, mas é bem óbvio que é isso aí mesmo, ela vai matar ele só de raiva. A bruxa ergue um pedaço grande de pedra do chão. Olhando para aquela pedra com formato de um cubo, o Aldebaran pensou, se ele tivesse feito a mesma coisa, usado essa mesma magia, de que maneira engenhosa ele usaria aquele cubo de pedra? Essa atitude tem determinação. Você realmente é ganância. Todo esse treinamento era uma preparação para o objetivo que era do Aldebaran desde nascença. Esses eram os degraus que ele iria galgar até que ele estivesse pronto para superar as estrelas. Até que ele estivesse pronto para alcançar o reino de 1 bilhão. E aqui se encerra a side story. Na primeira parte dessa side story, a gente já tem informação de que foi a Echidna quem deu esse nome para o Aldebaran. Várias falas da Echidna dão a entender que ao invés de ter nascido, o Aldebaran foi criado. Tipo na parte que ela fala sobre a diferença entre o Aldebaran
Aldebaran e outra pessoa. Ela diz que ele tem a mesma origem do outro, mas ainda assim é tão diferente. Ela menciona todos os fatores que podem ter feito as coisas acabarem assim, mas isso também referencia algo que o Aldebaran falou no arco 9. Ele vê o Alcânica sendo tão otimista e diz que essa diferença é devido ao hospedeiro das memórias. Essa parada dela falar das diferenças apesar da origem ser a mesma, me faz pensar bastante na Sphinx, porque o caso dela é o mesmo. Ela e a Echidna tecnicamente são a mesma pessoa, mas dá pra notar uma diferença clara nas duas. Por falar na Sphinx, no arco 8 ela fala algo bem interessante sobre o Aldebaran. Eu não tinha reconhecido você como nada além de um mero escudeiro de Priscila Barielli, mas você é igual a mim. Ainda não tendo cumprido seu próprio propósito de criação, você é um mártir lutando para viver por essa razão. Eu alcancei meu próprio propósito de criação, então não posso deixar de ter pena de alguém que está preso em um impasse. A princípio eu pensava que ela estava falando no sentido de os dois tinham uma missão original, mas só a Sphinx conseguiu cumprir. Mas talvez essa semelhança seja mais literal do que eu pensei. Mas se o Aldebaran é uma cópia, quem é o original? Bom, obviamente é o Flugel. Essa é a única opção que parece plausível no momento. O Aldebaran é de 400 anos atrás, isso é certeza. A fala dele sobre arrependimentos no capítulo 13 do arco 9 já dá essa certeza. E o único que estava perambulando por aí nesse tempo, que pode ser a origem do Aldebaran, é o Flugel. O difícil é tentar adivinhar todo o contexto dessa circunstância do Aldebaran. Uma coisa que me chamou a atenção nessa side story foi o fato da Echidna falar para Aldebaran escolher um atributo mágico. Tipo assim, existe a questão de afinidade. Não era mais fácil só ensinar o atributo que o Aldebaran fosse mais compatível? Isso me faz pensar muito, sabe no quê? O Rosval tá fazendo um portão de mana artificial para substituir o do Subaru, que tá quebrado. E se for possível mudar o atributo que o indivíduo mais tem afinidade durante esse processo? Eu duvido que o Subaru vá querer mudar o atributo dele. Mas se a Echidna consegue fazer um, faz sentido ela fazer essa pergunta. Essa parte final da side story responde uma dúvida que eu tinha. Eu tava em dúvida se o Subaru realmente ia morrer no arco 4. Quando ele tenta se matar dentro do Castelo dos Sonhos, a Minerva acaba salvando ele. Mas não, ele não ia morrer. Porque a Echidna mata o Aldebaran várias vezes dentro do Castelo dos Sonhos, mas o Aldebaran sempre volta. E ela deixa bem claro que eles estão lá como espíritos. Então aquela parada que acontece na rota alternativa onde o Subaru se vinga do Betelgeuse é real. Mesmo se a alma for destruída, o retorno vai trazer o Subaru de volta. Ele é totalmente imortal. Nada pode matar ele. Enfim, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de conferir os links na descrição. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.